Fala, povo aqui do canal da Esquina, tudo bem? Uma boa noite para vocês. Já tá indo. Uma boa noite para vocês. Hoje, né, terça-feira, é dia da live aqui no canal da Esquina, e hoje a gente tem uma conversa muito legal para fazer com vocês. Vamos falar sobre a crise política em meio a essa crise sanitária que estamos vivendo, né? E trouxemos hoje um convidado muito especial aqui, daqui a pouco ele vai se apresentar. Já deixar claro para vocês aqui que o nosso companheiro Dan Ferreira está com alguns problemas técnicos ali no computador dele e ele está com dificuldade de entrar, mas assim que resolver já vai estar aí na live com a gente. Então, pô, vamos passar ali pro Luiz Carlos, o Tite, né, que estará fazendo sua apresentação, e logo mais a gente apresenta aí o nosso debatedor que já está ali, né, esperando, o Batiste, beleza? Tite, é contigo. Boa noite aí a todos e todas que estão acompanhando mais uma live, né, desse canal na Esquina, esse projeto muito bacana que começou, né, na verdade a gente planejou ele antes da quarentena, né, ele começou a se desenvolver no início da quarentena com as lives e está cada vez mais abrangendo mais pessoas, cada semana um convidado muito bacana. Hoje um convidado muito especial, de muita história, né, o camarada Batiste, né, do Sintesp. A minha mãe, né, eu já falei para o Batiste essa história, mas falar na live, a minha mãe é funcionária pública, foi do Sintesp, na época das eleições do Sintesp, eu comentei com ela da eleição, a gente tá apoiando lá não sei se tu conhece, um tal de Batiste. Aí ela parou, nossa, o Batiste, meu Deus, ele é muito bom, dá até vontade de me filiar de novo só para votar nele, não sei o que. Ela até, se não me engano, ela chegou a pegar a ficha de filiação do Sintesp, ela ia se filiar, mas ela não conseguiu daí se desfiliar do Sindisaúde, né? E ela só pode pagar uma contribuição sindical, mas ela lembra e gosta muito do Batiste, é da época do Batiste. Então é um prazer enorme estar nessa live que vamos falar de muitos assuntos, né? Logo hoje que a PF agora é a Gestapo bolsonarista, né? Já bateu na porta do seu primeiro desafeto, né? Mas isso é papo que vamos conversar nessa hora aí que vai se seguir. Beleza, obrigado, Tite. O Dan, consegue se apresentar, Dan? Tá legal aí o áudio para você? Você consegue falar? O Dan acho que está com algum problema técnico lá e não conseguiu resolver ainda. Mas então tá, gente, vamos dando entrada aí. Todos e todas. Boa noite, pessoal. Então, né, pessoal, eu acho que o Dan aí tá com problemas aí de som aí, ele tá no suporte lá, mas ele tá ouvindo, né, e compartilhando, só que hoje eu acho que ele tá meio comprometido a participação dele. Então, mas vamos tocando a live aí, daqui a pouco ele resolve o problema, ele entra. Então, hoje, terça-feira, como eu já falei, é a nossa live, frio 9 graus aqui na capital, na Princesa da Serra, né, na capital da Serra, 9 graus aqui, frio. Eu creio que lá em São José, como é que tá São José e Batiste? Uma boa noite, Batiste. Batiste, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Estadual, né, o Sintesp, né, como o Tite já iniciou a live aí apresentando ele. Então, vou passar aí, Batiste, como é que tá aí? Tá frio aí? Como é que tá o clima aí? Tá gostoso? Oi, tudo bem? Boa noite primeiro ao companheiro Josias, colega também da direção do sindicato, ao Tite, mandar um abraço para a mãe dele, né? E ao Dan, né, o companheiro do Serviço Público Federal. E seguidamente a gente encontra ele aqui nas reuniões do Fórum
das entidades do Serviço Público Federal e batemos um papinho. Mas sempre é uma correria, porque quando a gente se encontra, tudo é reunião ou final de reunião. E Lages, eu lembro que eu ia para Lages em 87, 88, 89. Acho que o Tite não era nascido, né Tite? Hã? Não, eu sou de 94. Oh, então, né? Então não tinha, a 282 ainda era em chão batido, né? Estava aberta, mas demorou, né? E quando dava uma lama para chegar era difícil, para sair de lá pior ainda, né? Então, e a questão da segurança também, né? À noite era, ficasse no meio do caminho, meu Deus, não passava uma alma, né? Então, mas foram momentos assim bons que do movimento sindical, de construir o sindicato e tudo isso a gente aprendeu. Era porque não tinha aeroporto, não tinha nada. A gente olhava lá, era um montinho lá em torno da chegada, em torno do posto de gasolina, e depois ia até a praça, e de lá olhava tudo descampado, né? Mas era muito bonito, né? Lages é uma terra muito bonita. Mas voltando ao nosso tema, assim, parabenizar essa iniciativa de vocês e conseguirem manter no ar, né? Toda semana, o bate-papo na esquina. Eu acho que essa crise, ela oportuniza também nós descobrirmos novas formas de comunicação e de formação, fundamentalmente, né? E eu percebo aqui em casa, como eu também estou sem sair, a minha filha também estuda na UDESC, não tem saído, e ela está assim, fazendo muitas pesquisas, muitos contatos, e há uma evolução enorme a nível da formação de cada um, né? Em que pese a quantidade de lixo que nós temos, né? Aí no meio da comunicação virtual, né? Mas o que eu queria, né, o tema central é a situação da pandemia, a crise econômica, e muitos, a gente pergunta, né? Ao final de contas, nós estamos ou não estamos em uma guerra, né? Sim e não. Quando nós olhamos para uma guerra normal, natural, que é de combate ao inimigo externo, há uma situação em que o país se movimenta para a produção, para a geração, seja de armamento, seja de alimentos, né, e toda forma de produção em que as empresas, né, as indústrias, elas se moldam, elas são convertidas, né, para um processo de produção para expulsar o inimigo externo. No caso da Covid, né, da pandemia, ela cria também uma situação de contradição do sistema. Nós precisamos da quarentena, né? Nós, com isso, há uma redução da produção e do consumo, há menos circulação de capital, de dinheiro, de mercadoria. E aí que surge uma situação que a contradição é, ao mesmo tempo que o capital ele entende, né, que é necessária a quarentena, mas ele por si só ele gera a contradição de exigir uma produção. Ao não tendo, ele produz o quê? Desemprego, redução de salário, né? Mas o capital não é sensível à situação de calamidade pública. O capital não é sensível, porque é o lucro, é o sistema de exploração. Então, essa é a diferença, né? Então, não é verdade
que é uma guerra todos juntos contra um inimigo comum. Aparentemente é. Quando o Estado, que antes tinha que ser um Estado, que deixar o mercado se movimentar, que é o liberalismo, o livre comércio, ele se moldar, agora nós observamos o quê? Um Estado extremamente bondoso, extremamente dócil, com relação às dificuldades do capital. E extremamente severo com relação aos direitos da sua população, do seu povo, daqueles que trabalham e daqueles que produzem, e daqueles que são os mesmos que consomem. Então, é um Estado que socorre aos bancos com 1 trilhão e 200 bilhões, com 2 trilhões, e não vai ter limite isso, porque agora eles vão entrar no processo de socorrer as grandes empresas. E é um capital extremamente concentrador. Todos nós assistimos espantados com a realidade dos fatos, o que é uma reunião de ministros em que a base de construção desse governo não é com a massa dos trabalhadores, nem com o social, né? nem com habitação, nem com o meio ambiente. Mas ele é moldado por aquilo que diz o Guedes. Né? Pequeno? Tchau, se vira. E nós vamos cuidar das grandes empresas, diz o Guedes. Quando o Guedes diz, eu vou colocar, vem aqui todos os governadores, vem os deputados, me paparicam, acham que me enrolaram, eu devolvo a eles no bolso do paletó, sem eles verem uma granada. Essa granada, o que é? É congelamento. E se não fosse a estabilidade dos servidores, eles demitiriam, não tenho dúvida, 50% dos servidores. Iriam... Porque foi essa lei que eles fizeram para o setor privado. Então, o setor privado, e aí vem também dentro das contradições do próprio sistema capitalista, do próprio sistema liberal. A forma de distribuir recursos, disponibilizados para eles poderem circular, via o sistema financeiro. Então, esse mesmo sistema, né, que vai no Estado, vai no Banco Central, vai no Tesouro Nacional, aí abocanha 1 trilhão e 200 bilhões, ele não disponibiliza facilmente. Né? Ele vai escolher as empresas para quem dá. E como é que ele escolhe? Mediante um atestado. E o que é esse atestado? Nós, quando vamos trabalhar, levamos o atestado do médico, estão em condições de trabalhar, né? Não temos nenhuma doença adquirida, que estamos em plenas condições da faculdade mentais. E qual é o atestado que tem uma empresa para levar no banco para pegar 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 100 milhões? É que ele tem uma produção que, nesse momento, pode produzir e pode vender. Que ele tem uma empresa que tem segurança, que tem capital patrimônio, né? Ele não é alguma coisa de fachada, ele tem lá um capital de fato, de máquinas, de equipamentos, de terrenos, sabe? Então ele tem patrimônio, que dá como garantia. Então, é uma situação também penosa para as pequenas empresas, principalmente no interior do nosso estado. Então, diz, agora eu não consigo mais aquele banco que um dia foi lá no meu serviço, querendo pegar a minha conta dos meus clientes, agora ele não vem mais aqui. Porque o cara não tem uma pequena empresa, mas paga aluguel. Então, ele não tem nada capitalizado. Ele tem a força de trabalho, os equipamentos. Né? Então, também ele é contraditório. Né? Ele também é concentrador, que é o sistema que nós estamos vivendo. Então, essa pandemia ela tem uma dimensão
né, em que as questões da humanidade não tá sendo colocada. A questão da solidariedade, ela não é colocada. Veja o que está acontecendo nos frigoríficos, né? Me parece de 4 ou 5.300 já estão, já pegaram o vírus, né? Imagina, a região de Concórdia, não demora muito, vai ter fila de pessoas morrendo no lado de fora, porque não tem os leitos de UTI, né? E ele sabe onde a separação dos trabalhadores é ombro a ombro trabalhando. Ou seja, é um sistema de produção em que as condições de trabalho já eram precárias antes, né? Ele já é fazer com que o trabalhador, no caso de um frigorífico, trabalhe em pé, para explorar até o último momento, para ele não sentar, né? E é lado a lado, porque se falta um, o outro não cobra. Então, um fica cobrando do outro que ele tem que permanecer, senão não anda e não fecha lá na frente e vai sobrar peças caindo pela mesa, né? Então, é um sistema que ele vai buscar toda a força do trabalhador e, nesse momento, porque a salvação da economia depende única e exclusivamente da quarentena. O que é a quarentena? A quarentena, eu diria assim, né? Eu aguardo um momentinho embaixo de um guarda-chuva, esperando que a trovoada passe, porque ela vai vir em levas, em levas e levas. E se todos nós sairmos de casa ao mesmo tempo, nós vamos passar por uma porteira. Então, nós não vamos conseguir passar, então nós vamos morrer um atropelado pelo outro. Isso, no fundo, a quarentena é o retardamento. A quarentena, ela não impede a propagação, ela reduz a propagação, mas ela não faz dissipar a existência do novo vírus. E é isso que as pessoas precisam compreender e aceitar, porque isso é a ciência, né? Agora, nós estamos num momento em que eu estou com 62 anos. Quando eu tinha 7 anos, 8 anos, 9 anos, a minha mãe era professora, nós morávamos no interior aqui próximo de Iguaçu, município ao lado, e o meu tio era uma pessoa muito assim, inteligente, mas não tinha estudado. E ele dizia e olhava: eu não acredito e ninguém vai me convencer que o homem foi na Lua. Meu Deus, mas isso era na década de 69, 70, mal o homem tinha, 2 anos que o homem tinha chegado na Lua. Ele lá não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha ônibus, TV não tinha e nem rádio ele tinha. Agora, eu chego agora, depois de 55 anos, eu vou encontrar pessoas que estudaram, foram para uma universidade, tem todo o meio de comunicação na mão, e ela vai dizer para mim o que meu tio dizia. Só que a inteligência dele pensava coisas maiores do que isso. Mas ele tinha um problema de palpar. Ele não palpava, ele não via. E se ele tivesse visto, ele acreditaria. Porque ele é crente naquilo que ele vê. Então, nós chegamos a um ponto em que as pessoas não só não acreditam que o homem não foi na Lua, mas porque ela acha ainda que a Terra é plana. Mas eu acho que essas pessoas que têm canais de YouTube, elas são maldosas. Elas são extremamente maldosas. No sentido de formar pessoas humildes, que se meu tio tivesse, talvez seria um deles, de pessoas que não acreditam, né, que não conseguem perceber, que não conseguem ver. E o Bolsonaro, ele tem muito disso, do mal intencionado. Ele sabe exatamente a briga que ele tem que fazer, com quem que ele tem que fazer, para ele conseguir manter uma galera do lado dele.
mesmo que seja em quantidade menor. Aí você vê, nós estamos hoje no Brasil, talvez nós tenhamos uma única situação no mundo igual ao do Brasil. Mesmo nos Estados Unidos, que também começou o presidente norte-americano com o mesmo blá, 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 e que está nas costas com 80 mil norte-americanos com a melhor tecnologia, né? Com as maiores indústrias do mundo, dono da maior moeda do mundo, dono de tudo. Porque eles podem invadir, matar, destruir e voltam para reconstruir e ainda roubam aquele país que invadiram, como é o caso do Iraque, como foram no Afeganistão, como entraram na Síria também. Então, imagina que nem eles, com toda a tecnologia, com todo o avanço tecnológico, eles não conseguem matar algo invisível. Algo invisível. Então, ela tem que ser olhada, né, de vários ângulos. E os trabalhadores, e a população, e os desempregados, e as mães, e os pais, né, eles têm que se proteger, porque nós vamos ter uma jornada muito grande, que pode demorar 4 meses, 1 ano, 2 anos. Nós não vamos nos livrar, sair desta situação, que não seja com quê? Com ciência, com pesquisa, né? Quando eles falam que é possível fazer, você adquirir os anticorpos, né? Atingir 70%, 80% de contaminação, de todos adquirirem, seria, como se chama, tem o termo que eles usam, de criar o anticorpo, né? Poxa, a imunidade. A imunidade. Isso se faz com gado, entendeu? Isso pode se fazer com galinha, pode fazer com pato, mas com nós não, com homem não. E essa é a pandemia do mundo. Mas sempre na Idade Média. O que era a Idade Média? O Brasil não existia. América Latina não existia. Estava concentrado, né, na Europa. Distanciamento, você levava 4, 5 dias, ou seja, mesmo que você saísse contaminado, quando chegasse lá você estava morto. Nem chegava no outro país. Então, nós temos hoje uma globalização também da doença. Né? E é uma situação que tem que ser assim, ou seja, você tem que tensionar para que as pessoas entendam da importância para a própria economia, pessoal. Para a própria economia. Não há como o setor, né, do pequeno negócio evitar, né, a sua derrocada sem fazer desacelerar esse processo de contaminação. Porque esse processo de evitar a contaminação é para ganhar tempo para que você consiga combater a tempestade, ou então criar um guarda-chuva suficiente que todos podem sair na rua, mesmo com a chuva, mesmo com a existência do vírus, que todos vão estar protegidos e vão passar devagarinho por aquela porta, aquele portão que está lá na frente, que só cabe 2, e sempre entrar ao mesmo tempo e vão sair devagar. Agora, nós temos um problema político, né? Que é um problema de fundo ideológico. Eu não diria que é só um problema da extrema-direita, isso. É um problema de loucura. O que nós estamos vendo no Palácio do Governo, com os bolsonaristas, né? Aqueles que são os formadores de opinião, que são donos de YouTube deles, que ganham 100 mil reais por mês, 200 mil reais por mês para manter o seu YouTube funcionando, e ele alimentando com mentira, ele está sobrevivendo daquilo. Né? Mas, ou seja, ele é um esperto, ele não acredita naquilo. Ele não acredita naquilo. Ele passou a acreditar naquilo
há 2 anos atrás, quando o Bolsonaro estava em campanha. Ele não vivia disso. Ele se especializou nisso. Ele se formou, talvez se formou nos Estados Unidos, talvez através sabe, de um especialista lá que fez a eleição do Trump, e que fazem também em outras partes do mundo. Então, eles tratam com as pessoas mais vulneráveis, né? Então, o mundo que nós estamos vivendo no Brasil, né, é um mundo peculiar. Nunca tivemos um presidente com essa capacidade de destruição tão grande, com essa capacidade de gerar tanta discórdia, né? Com essa capacidade, sabe, de querer, por exemplo, querer uma greve, uma guerra civil, né? Eu acho assim, ó, em parte, os governadores estão recebendo, né, aquilo que eles formaram e ajudaram a construir, né? O Bolsonaro, ele está fazendo tudo e mais um pouco do que a velha política fazia. Mas o que é a velha política? O governador é da nova política? Santa Catarina? Se eu perguntar para os bolsonaristas, eles vão dizer, assim, que ainda é bolsonarista, ele vai dizer, ele é um traidor. Se perguntar para uma outra cidadão comum, que achou que política é isso, que é sabe, que é tudo roubalheira, né? Tudo farinha do mesmo saco, que é o que eles acabam colocando, né? Ele vai dizer, estou decepcionado. Então, para o setor mais radicalizado do bolsonarismo, o governador é traidor. E para o outro setor, ele é decepção. Mas decepção também, todos os governos criam uma certa decepção, isso é natural, né? Então, ele é um governo incapaz, né? Por necessidade de sobrevivência, ele é incapaz, né, de ter a sensibilidade, né, de olhar para um cidadão que faleceu, uma mãe, um pai, e sentir dó por essa pessoa, e sentir... Não seria dó, é solidariedade, né? Mas dó é isso, é solidariedade, ser solidário, eu tenho dó de você, eu sou solidário a você, é isso, o nome é mais ou menos isso. Então, até como a chanceler, se não me engano, da Croácia, não sei que país aí, eu tava lendo agora, esqueci, ela fez questão de ligar para todas as famílias, né, para todas as famílias que perderam um ente querido e prestar o apoio para aquelas famílias. O nosso governo está indo totalmente ao contrário, né, Batista? Sim, ele... porque assim, eu pensei, será que ele é louco? Não, mas espera aí, mas eu fui naquele ministério, é tudo assim. Eles têm um perfil, entendeu? Eles construíram como se fosse um manequim, né? Eles usam uma espécie, eles encarnam um tipo de posição. É claro que cada vez eles estão menos isolados. Eu vou dizer para vocês, o Bolsonaro, quem vai tirar o Bolsonaro, tá? Quem vai tirar o Bolsonaro foram os mesmos que os colocou lá. Quem vai tirar o Bolsonaro vai ser o Dória, vai ser o governador de Santa Catarina, se também não cair antes, né? Vai ser o Rio de Janeiro, né? Vão ser eles, porque só eles têm condição de retirar o cara. Qual é o empresário louco, doido? Só tem um. Né? Só tem um empresário louco de Santa Catarina que continua a endeusar. Porque deve estar ganhando legal. Né? Inclusive, Batista, esse empresário que está citando, ele colocou uma enquete na página oficial dele, lá, que é o seguinte, ele tem 22 mil funcionários na loja dele, e desses 22 mil, nenhum pegou o coronavírus. Não houve caso de coronavírus dentro do corpo funcional dele. E ele meio que deixou em dúvida a existência do vírus, entendeu? É um cara muito fora da realidade. Mas essas pessoas que conseguem levantar o patrimônio que ele tem, ele não é tão louco assim, entendeu?
é que ele dialoga com certo segmento dele, que esse segmento ele responde para ele, entendeu? Porque qualquer um de nós desliga a televisão. Qualquer pessoa que eu conheço, ele desliga a televisão se estiver ouvindo ele, entendeu? Primeiro que ele se veste como um palhaço. Mas tá Louro José. Aquilo é uma palhaçada, né? Ele podia pintar o nariz, ele podia andar todo de branco, né? Mas ele explora a cor oportunista, explora a cor da bandeira. É oportunista. Ele brinca com as cores da bandeira. Mas veja, a situação que nós temos é uma situação que o Bolsonaro, vão tirar ele, entendeu? Porque ele não interessa mais, e ele não tem condição de tirar o Brasil desta situação. Ou seja, mas já que tu tocou nesse assunto... Ele é descartável, entendeu? Já que você tocou nesse assunto, eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. Na tua avaliação, é porque assim, o Bolsonaro, a gente sabe que ele está se mantendo porque ele está soltando dinheiro, como tu falou no início, né? Está soltando dinheiro para os grandes bancos, tá? E ele está se mantendo. Enquanto ele estiver fazendo essa política, agradando o mercado financeiro, ele ainda tem uma certa tranquilidade, digamos assim, no governo. Mas, assim, na tua opinião, na tua visão, Batista, isso aí vai até quando? Até quando ele consegue segurar isso? Bem, a crise é mundial e ele ajuda a aumentar a crise, certo? Ele ajuda a aumentar a crise. Ele não ajuda a debelar. Mesmo com essas políticas, vai chegar um certo momento, se você... Por exemplo, a política de não dar uma assistência ao trabalhador de rua. A política que agora foi aprovado hoje, inclusive no Congresso Nacional, ajuda ao setor cultural, né? Uma espécie de uma bolsa, para a pessoa conseguir se alimentar, pelo menos, porque nós temos milhões, né, de trabalhadores que atuam no setor cultural, né? Então, essa é uma forma de fazer girar a economia, né, e manter o mínimo necessário que a produção possa desaguar. Vai ter um certo momento que, se essa política não for mantida, entendeu? De ajuda, de auxílio a essas pessoas que vão ficar desempregadas ou vão ficar com a metade do salário, vai ter um certo momento que essas pessoas não têm condições de subsistência. E nós tínhamos antes 11%, né, da população desempregada, provavelmente nós devemos estar agora nos próximos meses, porque primeiro deram férias, né? Prorrogaram férias, reduz o salário, não começa a vender, né? Agora, isso é um problema, tem que acabar com a quarentena por isso? Não, porque o caos era pior. Agora, põe isso na cabeça das pessoas. Então, todos, na verdade, têm que se segurar e se adaptar a uma situação de carências, essa que é a verdade, né? Como o capital, como o negócio, ele é extremamente competitivo, um quer destruir o outro, um quer vender mais, né? Porque se eu destruo o que está no meu lado, eu não tenho concorrência, portanto, eu posso vender mais e com mais lucro. E posso aumentar o preço porque não tem concorrência. Então, o sistema também comercial, o sistema capitalista, ele é de alta concentração. Não é que ele se destrói, não, entendeu? Ele se protege, né? E o banco cumpre essa situação de proteger, né? Olha, tá ruim, vai falir, tá aqui eu tenho o que tu precisa, que é o capital, me dá aqui a segurança, me dá aqui o avalista e você vai continuar, né? Então, na verdade, ele seria quase que o coveiro, né? Ou seja, pega tudo, se tu te enterra, mas eu fico com o teu patrimônio, eu fico com o teu paletó. Mas vamos voltar à situação do Bolsonaro. Tem outra coisa, Josias, que as pessoas... Né, eu tive refletindo sobre isso. Afinal, ele pode dar um golpe? Ele quer dar um golpe? Era justamente isso que eu ia te perguntar mais daqui a pouco, um possível golpe. Não, mas o que... Nós estamos num mundo em que
diante de qualquer golpe, seja... Opa! Entrou aqui a... tá bem. Diante de qualquer golpe, a situação, e fechar o país, aí estamos tudo morto. Entendeu? Aí não tem exportação, aí não tem importação. Então, não interessa para o setor empresarial. Tanto é que só aquele vídeo vazado do que ele já caiu o investimento do país. Sim, sim. Mas aí também tem toda uma situação de especulação, de dólar, de bolsa, entendeu? Gente que agora só está ganhando dinheiro, sabe, nesse picadinho, hoje, amanhã, investe aqui, investe lá, que é uma minoria também, né? Que é uma minoria que consegue fazer isso, ganhar na bolsa, né? Eu acho que é mais fácil ganhar no jogo do bicho do que ganhar na bolsa, né? Porque no jogo do bicho tu joga lá R$1, R$2. Na bolsa você recolhe tudo que você tinha de poupança de 10, 20, 30 anos e está sujeito a tu voltar para trás e a hora que tu querer vender, ninguém queira comprar. Mas veja a situação da ameaça do Bolsonaro. O instinto dele, né? Primeiro que é paraquedista, né? Só fez salto. Vamos lá. O cara consegue, com 32 anos, se aposentar no Exército, estava com salário há pouco tempo de R$10.000. Como é que é isso? Que milagre é esse que eu consigo me aposentar aos 32 anos de idade, dos 18, 12 anos, levo 10 conto? Que serviço público existe hoje que você trabalha 12 anos e leva R$10.000 no bolso? Em que empresa que você consegue o serviço se aposentar aos 32 com salário, sem ser dono, e leva R$10.000? Então ele acostumou, esse discurso dele é o mesmo discurso de 30 anos atrás, Josias. Entendeu? É o discurso que o povo é mandrião, né? É o discurso contra a mulher, né? Você vê um presidente que não apresenta a mulher dele, que a mulher dele não acompanha em lugar algum. E o serviço que ela queria dar para ela era acabar com a biblioteca para ela ter uma sala para dizer que estava trabalhando. Uma humilhação, inclusive, né? Então, mas ele tem um tino, né? Agora, quando ele diz algo, eu quero armar todo mundo. Eu quero armar todo mundo porque aí nós terminamos na guerra. Quem diz isso é porque não tem o apoio da Força Armada. Entendeu? Quem diz que precisa armar toda a população é porque não tem o apoio para um golpe militar. Porque a tendência era desarmar para ele dar um golpe para ninguém ter arma. Não é verdade? É o contrário do que ele diz. Ele diz que é armar para que não tenha um golpe. Aí eu vou perguntar para vocês, quando é que teve um golpe no Brasil de esquerda ou socialista? Todos os golpes no Brasil, na história do Brasil, foi das elites. Isso mesmo. Aonde que teve um golpe na Argentina do setor democrático? Não vamos nem falar do coisa, porque fala em socialista e comunista hoje, os caras não sabem nem o que estão falando, né? Mas se o cara defende a Bolsa Família, o cara se transforma em socialista. A Bolsa Família, de onde é que é a origem? Da Inglaterra. É o estado de bem-estar social. Da era da Margaret Thatcher, né? Como é que chamava ela? Chamava ela a Dama de Ferro, né? Que privatizou tudo. Então, o estado de bem-estar social é o estado neoliberal. É o que nós temos hoje. Que é a proteção necessária para que o trabalhador tenha o que comer, não adoeça muito, para que o Estado não tenha que pagar a saúde para ele. Mas não está correto? Sobre a visão do capital, é isso. Se eu der a comida do trabalhador, ele conseguir todo dia almoçar, ele vai produzir mais, não vai?
Então, quanto foi o que provocou a Revolução Russa, né? Justamente, se a gente for analisar a história da Revolução Russa, os senhores, os donos da mão de obra, digamos assim, eles deixavam os trabalhadores trabalhar bêbados, embriagados durante o dia, para eles poderem cada vez explorar mais a mão de obra daqueles trabalhadores. E eles trabalhavam 24 horas por dia. Aí, por quê? Porque estavam, né, recebendo a bebida em troca daquilo. E hoje a gente vê isso também. O capital é isso, né? Dá uma migalha, né, para o trabalhador. Então, Josias, então voltando ao Bolsonaro, eu acho que hoje o Bolsonaro só não saiu ainda, só não tiraram, o Congresso não tirou, o STF não tirou, é porque eles não sabem como fazer. E se entrar, o que vão não sabe o que fazer se assumirem. Principalmente com a pandemia e diante da crise internacional. Alguém que assuma hoje no lugar do Bolsonaro, que seja liberal, que seja de direita, que seja o PSDB, ele vai fazer o quê? Ele vai estatizar empresas, como comprar empresas, comprar ações de empresas? Porque não vai chegar um certo momento que vai ser isso que vai acontecer. Para determinadas empresas grandes no Brasil conseguir se manter, para ter o seu capital, o Estado vai acabar comprando ações. Entendeu? Vai entrar como sócio. E fazem isso para salvar o capital, mas não fazem isso para ajudar o conjunto da população e os trabalhadores. Porque esse é o sistema. É o sistema de lá. É assim que as coisas funcionam. Mas ele não vai, porque não tem nada a ver. Os Estados Unidos fez a mesma coisa em 2008. Os Estados Unidos comprou o banco. E depois devolveu ele saneado para o mesmo banqueiro. Ele comprou empresas privadas. Ele se transformou sócio majoritário de empresas privadas. Agora, vê se o João do Boteco da Esquina eles ajudam. Vai lá. Vai lá o sapateiro, vai lá o dono, mesmo com uma loja grande, vai lá ver se ele consegue agora capital para ele conseguir pagar, sabe, o que ele está devendo. Não consegue pagar. Porque eles não estão preocupados com ele. Entendeu? Agora, então essa é a situação que nós estamos vivendo. É a contradição do próprio sistema de exploração. O sistema capitalista ele enfrenta essas contradições. E eles, para poder alimentar eles precisam cuidado. Cuidado que tem os comunistas. Cuidado que tem os socialistas. Eles querem tomar o poder. Poxa, o Lula ficou 8 anos. Depois de quanto tempo? Qual foi o último governo que nós tivemos de esquerda? Diga um no Brasil. Nenhum. Nós não tivemos. Nem o Lula fez um governo de esquerda. Não, foi o social-democrata. O Lula fez um governo, né, no sentido de criar condições, como ele diz, de dar condições de que todo mundo tenha condição de comer um prato de comida tomar café, ter um prato de comida e ter a janta à noite. Foi essa a visão do Lula. Segundo, permitir que a nação defender a soberania da nação, porque uma nação em que ela não é dono das suas riquezas, ele não é dono do seu nariz, não tem petróleo. O petróleo não é dela, que já vendeu. As estradas já não é mais dela. Eu estou vendo a Marileia aí. Ó. Abraço, Marileia. As estradas, ele já entregou. Né? As estradas pertencem a uma empresa francesa, a uma empresa espanhola, por 30 anos. E se quiser tirar essa empresa que cobra o pedágio, ela vai calcular o volume de lucro que ela teria nos próximos 20, 30 anos, e o Estado é obrigado a indenizar, por convenção nacional e internacional, indenizar por aquele, chamam isso de lucros cessantes. São lucros futuros
que ela entra com uma ação e ela ganha essa indenização monstruosa. Entendeu? Então, ou seja, tudo é feito para entregar de mão beijada. Quando isso aconteceu também no governo Lula, e eu acho que foi um erro, teve o pedágio e foi para uma empresa espanhola, o pedágio da BR-101, esse mesmo empresário, ele ela era da Espanha, e lá, Espanha ou francês, depois eu não vou, Espanha ou França, né? Acho que é Espanha, não, eu acho que era francês. Então ele diz o seguinte, ele comemorou no país dele, eu fiz um alto negócio, eu não entrei com nada, me emprestaram dinheiro para mim fazer investimento na obra e vou pagar esse empréstimo que este país me deu com o próprio dinheiro que eu recebo de pedágio. Fora isso, eu tenho lucro, e o lucro eu levo para lá, levo para a casa dele. Ou seja, foi como você pegar um carro que já está financiado, assumir financiamento e o próprio ex-dono do carro continuar pagando financiamento para você desfrutar do carro. Claro, Josias. Basicamente isso. Porque eles fazem assim, Josias, eles fazem um leilão. Então, nesse leilão, você faz uma oferta de 3 bilhões de reais. Então, esse leilão, ele significa o quê? Ele significa investimentos que você tem que fazer ao longo de 10 anos. E aí, o seguinte, para incentivar a vinda dessa empresa, o BNDES já diz, olha, dos 3 bilhões tens que entrar com 400 milhões. Só que dos 400 milhões eu te dou 350 milhões de empréstimo. Então, o mesmo Estado que diz que não tem condição de tocar essa rodovia e de fazer a manutenção dela, ele empresta para um terceiro, que não é daqui, que vai entrar com 100 milhões, 200 milhões de coisa nova, e depois entra com mais 10 bilhões. E 10 bilhões é para coisa de 10, 15 anos em que ele vai tirar de pedágio. Né? Então, assim, Batiste, é uma nós coisa... estamos aí chegando... Viu, Batiste? Nós estamos chegando a 50 minutos aí, e a gente... realmente o bate-papo... Bolsonaro, né? O bate-papo... Não, mas calma aí, tu já vai falar. O bate-papo tá muito bom, a gente foi deixando você falar porque as informações realmente estão fluindo e o pessoal tá interagindo conosco aí através de mensagens, né? E nós temos aqui o Tite, ele quer fazer uma pergunta para ti, uma interação, e depois o Dan também, se o Dan conseguir resolver o problema do áudio ali, e aí tu já retorna. Mas antes disso, vamos acusar aí a presença do nosso povo aí que está aí conosco aí. A Zoraia, temos aí hoje o Luciano dos Santos, o Ernesto Bolivar, né? Um abraço aí para o Ernesto lá do Oeste, lá de Chapecó. A Wanda, mãe do companheiro Daniel aí, né, do Dan, a mãe do Dan, o Sandro, nosso companheiro do Sintesp, o Avaldir, né, a Mari, que é nossa companheirona aqui, namorada do Tite, o Fábio, nosso assessor jurídico aí, tá aí sempre na escuta, o Sandro, o Josué do Rosário, um abraço aí, Josué, pessoal aí, né, todo mundo, o Michael, o André, o Lírio, um abraço, Lírio, para você. Temos também aqui, Batista, tá conosco aí, a Zoraia e a Marileia, né, todos aí mandando mensagens aí no programa, e para quem está chegando agora, estamos aí num bate-papo aí sobre a crise política no meio de uma crise sanitária, né, e o convidado é o Batiste. Tite, qual a tua colaboração, Tite? Então, mais uma vez, né, boa noite a todas e todos, é muito boa, né, a explanação do Batiste, né, a pessoa, quando tem conhecimento de causa, a gente nem vê a hora passar, né, se passaram aí 50 minutos de live, realmente é um assunto muito complicado, é um tempo complicado que a gente está vivendo, e o Batiste, ele me falou algo, ele falou, aliás, aí na live algo, né, que eu resolvi destacar, que foi que quando ele falou dos militares, né, que o Bolsonaro, ele não tem força
para um golpe militar. Não adianta ele tentar dar um golpe militar que os militares não vão com ele. Que ele deixou isso claro na reunião. Se ele está com os militares do lado dele, ele não precisa incentivar o armamento da população. E é isso que eu percebo também. O Bolsonaro ele tem outra estratégia. Ele sabe que se ele tentar um golpe militar, bom, primeiro que na cabeça dele ele sabe o que todos nós sabemos, né? Alguém aí já viu capitão mandar em general? Que nem capitão Bolsonaro é, né? Se não me engano, ele era tenente ou sargento, acho que sargento. Virou coronel quando se aposentou, porque no exército, quando tu se aposenta, tu ganha uma patente. Ele virou capitão depois que se aposentou, né? Que ele ganhou a patente quando se aposentou de capitão. Então, na verdade, ele não era capitão quando ele era militar. E já viram capitão mandar em general? Isso não existe, né? A estratégia, para mim, ela é bem clara. O Bolsonaro ele tenta se perpetuar no poder de outros artifícios. Ele tenta fazer o que foi feito na Bolívia. Lá na Bolívia foi inaugurado um tipo de golpe novo aqui na América Latina e no mundo. O que aconteceu lá na Bolívia? O Evo ganhou, os opositores do Evo já estavam se articulando há um tempo e começaram a se organizar em milícias, né? Isso é até uma coisa que até o Guilherme Boulos falou no vídeo. Eles começaram a se articular em milícias. Até a Mariana aqui lembrando. Exatamente, é isso que eu acredito. Milícias que foram lá, aí a polícia ficou aquartelada, o exército da Bolívia ficou aquartelado e deram condições para um golpe. Foram lá, depredaram a casa do Evo, sequestraram membros do partido do Evo, pegaram uma prefeita lá do partido do Evo e pintaram ela de vermelho, cortaram o cabelo, arrastaram ela pelas ruas da cidade. E se você parar para pensar, o que tem aqui no Brasil, que é essa galera aí, os 300 lá da Sarah Winter, esse pessoal do baixo clero das próprias Forças Armadas, da PM, da Polícia Federal, são esses milicianos, né? E hoje o Bolsonaro ele dá uma resposta, né? Que a PF já agia de forma política, a gente sabe, eles prenderam o Lula, a Lava Jato foi uma operação política, mas você percebe uma disputa de facções lá dentro. E hoje o Bolsonaro, depois o Batista pode falar melhor isso, o Bolsonaro deu um recado usando a PF para intimidar o Witzel, que é um desafeto político dele, que eles eram aliados. Então, talvez as Forças Armadas, se aquartelando, eles podem se tornar até vítimas do monstro que eles mesmos criaram. Tite, vamos verificar, comparar com... Qual o interesse de um banqueiro que detenha ou de uma grande empresa do Brasil que tem interesse em um golpe militar? Qual é o país a nível mundial que tem interesse no golpe militar no Brasil? Eles já privatizaram quase tudo. Privatizaram a Embraer, né? A da aviação é Embraer, né? Isso. A Boeing devolveu. A Boeing devolveu. Terra eles não querem porque já tem mão de obra escrava no Brasil para produzir para eles. Se o nosso dólar varia 5, 4, 3, hoje o real, se o dólar valia um saco hoje ele chega aqui e compra 3 sacos de arroz, entendeu? Eles produzem a moeda deles, eles fizeram uma guerra e produziram no dia seguinte, depois do Iraque, eles produziram quase 1 trilhão em dólar. E não inflaciona nada. O que o Brasil tinha que estar fazendo era isso. Né? Imprimir moeda, fazer a distribuição para segurar e para garantir as condições de vida do povo.
Porque a questão da economia ela não vai sair desta situação. Com ou sem quarentena. Sem quarentena, piora. Agora o golpe. O que vai fazer? Os militares vão prender o Dória? Vão prender a elite de São Paulo? Vão prender o Congresso Nacional? Vão prender os bastardos do STF? Vão fazer o quê? Para que eles querem o país? O que eles querem já estão tendo. O Fernando Henrique Cardoso falou a verdade. Eles já estão recebendo 100% a mais no salário. Só pelo fato de estar desempenhando as suas funções dentro do palácio. Só ocupando mais um cargo comissionado. Salvar o Brasil do quê? Fazer o país se associar com quem? Acima de tudo, eles são, sabe, desajustados é o nome para eles. Eles vão ter base social para sustentar isso aonde? Na economia? Aí vai ter escravo, não vai ter mais salário, não vai ter mais carteira, vai ser escravo. Vai vir o Trump vai vir aqui colocar uma fragata aqui na Guanabara para apoiar o golpe? Se já está fechando, nem está mais permitindo o voo para os Estados Unidos. Nem ao menos conseguiram consagrar o golpe em relação à Venezuela, que tentaram, falharam. E por que estão na Venezuela? Por que eles querem na Venezuela? Querem tirar o Maduro? Então, vão lá na Arábia Saudita e tiram o rei. Tiram o filho do rei. Então, eles negociam não só com o ditador, mas eles negociam com a família que manda num país, que manda em vários países, que alimenta o Al-Qaeda, alimenta o terrorismo. Mas lá está o petróleo. Lá está a energia, a matriz que gera tudo que nós temos. É o petróleo. E o que querem da Venezuela? Petróleo. As riquezas. E aqui no Brasil está de mão beijada para eles. Está de mão beijada. E a eles não interessa comprar agora. Mesmo estando barata. Porque eles já não têm o que fazer com a produção deles nos Estados Unidos. Não tem mais onde estocar. O sistema tem que produzir. Eles chegam a superprodução. E hoje nós estamos com a superprodução no mundo. A nossa crise é disso. Então, sabe, eles não se sustentam, não há interesse do capital, não há interesse do sistema monopolista, dono das riquezas, né? Proprietário de tudo. Não há interesse num golpe militar. Fazer para quê? Aí todo mundo vai trabalhar e todo mundo vai morrer? Então, não, viu, Batista? Aí o que eu só queria um pouquinho, eu vou sair um pouquinho. Como tem algumas pessoas aí assistindo, eu acabei. Agora mexi aqui na minha tela. Saí da. Vamos ver. Acho que não apareceu. Não, né? Estamos te vendo, Batista. Estamos te vendo, te ouvindo claramente. Desculpa aqui, toquei aqui, fui. E não está nem mais saindo. Agora não estou vendo vocês, mas... vamos ver. É para salvar? Não, não vou salvar, não. Eu só peço assim, para quem está nos assistindo, peço desculpa, porque nesse papo, olhando o Dan, aí o Tite, eu acabei assim, eu estava conversando, para mim, eu estava conversando com vocês, então não estava muito preocupado com quem estava nos ouvindo. Mas é essa a função do canal, é a gente fazer um bate-papo mesmo. Então eu acabei assim... sem alimentar com dados, com estatísticas, né? Então eu fiquei assim mais numa certa generalidade. Mas eu queria falar para vocês duas coisas, né?
Primeiro Só antes de você falar, Batiste, o Daniel ali pediu a palavra, ele quer fazer, vamos ver se o som dele permite, que ele estava com problema no áudio. Vamos ouvir o Daniel. Peço desculpa que a gente não fez nenhum esquema assim para falar. Não, mas calma aí que a gente já volta. A gente já volta com você. É justamente essa a diferença do nosso canal. A gente quer um bate-papo que as pessoas possam entender. Às vezes a gente faz um bate-papo muito técnico, um bate-papo muito academicista, e as pessoas que assistem o nosso canal acabam não entendendo nada que a gente fala. Então, da forma que tu está explicando essa conversa, olhando, tá muito claro, Batista, tá de parabéns, tá realmente uma aula para gente. E vou passar pro Dan. Vamos ver se estão me ouvindo agora. Estamos. Meia com delay, mas estamos ouvindo. Eu vou tentar falar. Eu comecei a falar antes, acabou que eu não consegui falar. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite ao Batiste. Agradecer a presença do Batiste aí, que está nos dando como o Josias disse, está dando uma aula para a gente. E é exatamente essa a função do canal, é o bate-papo. A gente pode entrar com dados e tal, mas eu acho que o bate-papo é que acaba fluindo e a gente consegue fazer com que a gente discuta coisas que não estavam lá na forma como a gente tinha pensado, mas vai muito além disso e eu acho que essa que é a importância do canal. Agradecer a presença de todo mundo que está aí também, o pessoal que está, até minha mãe está aí hoje, o pessoal que está aí fazendo comentários e tal. O que eu queria conversar, e acho que já dialogando com isso que o Batiste falou, e eu concordo com essa questão do golpe, mas eu quero voltar aí daqui a pouco. Para mim, o governo Bolsonaro, que eu acho que o Batiste vai entrar nisso depois, né? Para mim, o governo Bolsonaro, muita gente dizendo, até comentei, eu escrevi sobre isso essa semana. O governo Bolsonaro fala muito que o governo Bolsonaro é louco, o pessoal é incompetente, má gestão. Eu acho que, na verdade, o governo Bolsonaro está sendo competente demais para o que ele veio se fazer, para o papel que ele desempenha nesse processo. Ele está sendo competente porque ele está conseguindo, de certa forma, passar aquilo tudo que ele desejava passar. Ele ainda não incomodou o mercado financeiro, como bem disse o Batiste, e não incomodou com o mercado financeiro bastante para que queiram tirar ele. Não tem interesse em tirar o Bolsonaro nesse momento. Quem tem interesse em tirar o Bolsonaro? O patronato? Não tem interesse. Os militares, para quê que vão tirar o Bolsonaro nesse momento? Enquanto o Bolsonaro estiver funcionando, pelo interesse pelo que ele foi colocado lá, é claro que existem os setores da burguesia, do capital, que não se agradam do método Bolsonaro, método do governo Bolsonaro. Então, como eu estava comentando outro dia numa outra conversa que a gente estava tendo, o que é o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro são os bolsonaristas, do núcleo bolsonarista, que são aqueles ministros que são o circo da coisa toda, que falam um monte de besteira, que aparecem falando palavrão, que aparecem falando um monte de asneira. Tem o grupo econômico do Bolsonaro, que esse grupo é o grupo que estaria ali de qualquer forma, tivesse sido o Alckmin, tivesse sido o Amoedo, eles iam estar ali se articulando ao redor dele. Tem o grupo dos militares, que estão aquela coisa, tiro o pé, não tiro, o que eu faço? E tem o grupo Bolsonaro, que é a família Bolsonaro, que tenta manter de toda forma o poder, e por isso eles dançam para um lado e para o outro. É a nova política que vai lá e faz acordo com o Centrão, como disseram, falaram tão mal disso e de repente estão fazendo, tentando se manter a qualquer custo. Então o governo Bolsonaro, para mim, ele não é incompetente. Ele é incompetente porque ele não é um governo de Estado, um governo estadista, de fato. Ele é um governo que segue a função que ele foi colocado lá. Mas, enfim, de qualquer forma, com relação ao golpe que a gente estava conversando aí, eu também concordo com o Batiste. Não existe motivo para golpe nesse momento. Nesse momento, quem está incomodado com o governo Bolsonaro? Somos nós. É a classe trabalhadora que está perdendo direito. São os sindicatos, são os movimentos populares, são os partidos de esquerda, a oposição que se incomoda. São as pessoas progressistas, as pessoas que estão incomodadas com o método Bolsonaro, mas essas pessoas não detêm o poder para um golpe de Estado. Quem detém poder para golpe de Estado é a burguesia, com o braço armado dela, que é o militarismo. E não tem interesse nenhum em tirar Bolsonaro. Para quê? Tudo que eles querem está passando, tudo que eles precisam está acontecendo.
Eles precisavam do governo Bolsonaro, claro, eles não queriam nesse método, talvez, eles queriam um método um pouco mais polido, talvez o Alckmin, o Amoedo fosse mais, ou como disse o Batista, o Dória, né, que talvez seja o próximo da lista de sucessão. Que não falasse tão palavrão. Então, assim, eles precisam de gente que esteja mais polido nesse processo. Mas é que o que acontece, não era o que conseguiram fazer, não deu certo com os candidatos dele. Quem é que deu certo? Foi o Bolsonaro. Então eles tiveram que botar o peso no Bolsonaro. Não gosto do método do Bolsonaro, mas a estratégia do Bolsonaro é a estratégia do Bolsonaro, que é a estratégia do Alckmin, que é a estratégia do Amoedo, que é a estratégia do mercado do capital. Então, quem é que tem interesse em derrubar do Bolsonaro? Neoliberalismo. Oi, desculpa. A estratégia neoliberal. Exatamente. E aí, o que acontece com relação à pandemia? Outro dia a gente estava conversando com a economista Juliane Funi, ela falou sobre isso, né? A pandemia, ela traz, na verdade, um aprofundamento da crise econômica, um aprofundamento da crise política, de qualquer forma, e ela traz um processo que não vinha há muito tempo, né? Que é uma crise diretamente, que acontece um problema, uma parada no meio de produção, né? Lá na força de trabalho, a força de trabalho parou. Não foi o sistema do capital que parou, não foram os bancos que pararam, não foram os bancos que tiveram um processo de crise estrutural, que acontece sempre, porque o capitalismo tem um processo de crise estrutural, mas que daí levou isso para a ponta da força de trabalho. Começou na força de trabalho, porque teve que parar, e isso gerou uma crise tremenda, né? E daí, o que ela disse? Esse processo todo levou a uma crise do neoliberalismo, que o neoliberalismo vai ter que se reinventar de alguma forma. Mas ele vai sobreviver, porque o neoliberalismo que a gente conhece, clássico, que a gente sempre discute, é o neoliberalismo da década de 80, da Thatcher, do Reagan, enfim. O novo neoliberalismo, ele já está se conformando ao que é o processo. Claro, ele vai se reinventar, mas eu acho que a gente não consegue superar o capitalismo nessa crise, apesar de toda a crise que o capitalismo já vem, desde 2008, principalmente, trazendo até hoje, não vai conseguir, porque a gente está fazendo, muitas vezes, aí é uma opinião minha, tá? Totalmente pessoal, eu quero estar errado, porque seria mais fácil se eu estivesse errado. Eu acho que a gente não vai conseguir, porque existe parte da nossa parte, existe uma acomodação ao sistema, do jeito que ele está, uma acomodação à institucionalidade, a acomodação à forma como o capitalismo moldou o sistema em que a gente vive hoje, a democracia burguesa, moldou de tal forma que muita gente está feliz com o que está acontecendo. Não é que está feliz, desculpa, não vou falar que está feliz. Ela vai se acomodar ao sistema. Então, ela tenta só moldar para que fique melhor. A gente não consegue superar enquanto a gente não tiver, de fato, uma luta que mude as estruturas de Estado, mude as estruturas para que, de fato, a gente consiga mudar as prioridades e o governo passar a ser um governo, de fato, onde a classe trabalhadora, onde a maior parte da população tenha condições de ter a democracia nas suas mãos, de fato. Então, assim, eu acho que essa pandemia e a crise vai trazer um monte de perguntas e respostas que vão demorar para chegar, mas a gente está a gente tem muito para discutir, a gente tem muito para conversar e essa crise vai muito longe. E é bom escutar o Batista, porque o Batista é um cara que... outro dia a gente achou uma foto do Batista. Foi o Theo Tite que encontrou, mandou uma foto de 94, 95, na Assembleia Legislativa. 93, não me lembro. Era tu e o Santin conversando na Assembleia, e tinha o Reno Caramori do lado dele. Vocês estavam negociando já questões que tu já vem nessa luta há quanto tempo lá, ó, batendo de frente com esse cara há quanto tempo. Então, assim, é bom o Batista vir aqui trazer toda essa experiência que ele tem, porque para a gente mostra, e o Batista tem uma forma de falar muito boa para a gente, didática, e esse bate-papo do Batista está sendo importantíssimo para a gente, para muita gente que está aqui acompanhando a gente. Eu acho assim, ó, que nos traz à luz muitas coisas, mostrando a luta como foi e a luta que você continua fazendo. Isso é muito importante, sabe? Mostrar isso, são as nossas referências de luta que estão aí ainda no debate, que estão ainda debatendo, e eu conheço os teus questionamentos, a gente conversa, eu te acompanho conversando muita coisa, e eu fico assim, ó, entusiasmado, sabe, com
as tuas colocações, que eu acredito que vão muito, né, de encontro ao que eu estou falando, sabe? Com relação a gente precisa mudar estruturas, a gente não pode se acomodar muitas vezes em algumas estruturas que a gente já está e tem que ultrapassar isso. E aí eu digo, o sindicato, o Sintesp, por exemplo, o Sintesp é um sindicato de luta, todo mundo conhece o Sintesp aí, o sindicato de luta que vem há muito tempo, é um sindicato que a gente tem orgulho, assim como o Sintrazem, a gente tem orgulho, assim como os outros sindicatos, eu falo Sintrazem porque a gente sempre tem um contato muito forte com o pessoal do Sintrazem, o Sint, a gente tem muito... O Sintrafesc, que eu acho que o Dérmio deve estar assistindo, hoje ele não falou, mas o Dérmio é nosso... O Lírio estava... o Lírio, pois é, o Lírio estava. O Sintrafesc, que é o sindicato do qual eu sou dirigente base aqui, mas enfim, eu acho que a gente tem os sindicatos que estão aí na luta, são sindicatos que a gente tem que se espelhar e nesse momento, são as estruturas, as organizações que vão dar apoio para essa luta, para a luta da organização da população. Junto com os movimentos populares, MST, MAB, a Via Campesina, as lutas da FETRAF, todas essas lutas do campo e da cidade, a gente precisa botar isso para a rua, de alguma forma, para fazer esse debate e ir além do que a gente está fazendo, e acertar em cheio a discussão que está sendo feita ultimamente por conta do fora Bolsonaro, fora governo Bolsonaro, e a gente tem que lutar pela mudança das estruturas, propostas de mudança de sistema, de mudança de prioridades de fato, e não se acomodar a elas, tirar eles e se acomodar a uma nova coisa e abrir espaço para que daqui a pouco venha o Dória, ou que venha aí quem quer que seja. Mas enfim, falei demais, mas é porque eu não tinha falado antes, me desculpa aí. O Dan parou a bola, né? Eu vou levantar e agora o Batiste vai chutar. Batiste, fora Bolsonaro. O Dan falou sobre as instituições, os movimentos sociais e tal. Fora Bolsonaro, hoje, você acha que hoje a classe trabalhadora está unida para levantar essa bandeira? Os movimentos sociais que representam a classe trabalhadora, os sindicatos, estão unidos para levantar essa bandeira? A gente tem força para levantar com essa pandemia? Qual é a tua mensagem? Você que está na frente da luta aí da classe trabalhadora, qual a tua visão sobre isso hoje? A Zoraia que está na frente também, Josias, e mandou aqui uma pergunta. O povo não suporta mais a classe média e, portanto, pode levar a um abalo o projeto golpista dos mercados. A classe média, e, portanto, pode levar a um abalo no projeto golpista do mercado. E quem sabe o fortalecimento da esquerda que eles temem. A elite já queria ter tirado Bolsonaro, mas não conseguiu porque Bolsonaro não aceita tutela, negociar a cabeça de seus filhos. Olha, a pandemia, ela deu vida para o Bolsonaro. Né? A esquerda, nas discussões da reforma da Previdência, deu vida para o Bolsonaro. As negociações em torno do PL 039, que é esse do congelamento, que vai dar parcelado 60 bilhões para os estados e municípios, que chega no final, não dá R$1 milhão por cabeça dos municípios. Se eu der R$1 milhão para cada município do Brasil, e mais R$1 milhão para os estados, falta dinheiro para... passa de 60 bilhões que tem disponível em 4 parcelas. Então, eu acho que os setores progressistas, de esquerda, né, seja o mais autêntico ou não, estão dando sobrevida para o governo Bolsonaro. O fora Bolsonaro, uma luta de massa, ela é difícil, né, em função da pandemia. Talvez nós vamos ter que fazer greves para evitar a morte dos trabalhadores. A situação colocada pelo frigorífico da JBS, né? É uma vergonha. 5 mil trabalhadores, 400 contaminados. 400 contaminados. E nós nós nem sabemos aonde nós estamos em relação à pandemia. Então, há uma dificuldade de ação de massa.
Agora, há que associar agora a tua luta política no Congresso Nacional com aquilo que você aprovou pelo Fora Bolsonaro. Se você facilita a vida para ele e aceita receber na jaqueta como chamou? Como é que ele falou? Põe lá na jaqueta uma granada. Porque é assim que as coisas aconteceram. Foi assim que aconteceu com a 039. Para quem não sabe, a 039, ela nasceu num sábado, numa sessão depois das 8 da noite, depois do dia 1º, que foi um feriado, votado no dia 2, um dia depois dos trabalhadores, e ela encerrou a votação. 2 votações no Senado, 2 votações na Câmara até quarta-feira. 3 dias úteis. E ninguém fala do quanto vai do orçamento para juros e amortização de dívida pública, que deveria ser suspensa. A única condição que nós temos sair daí é a suspensão do pagamento da dívida pública. Não há possibilidade. Essa dívida vai continuar em 400 bilhões, mas é isso? Ou 1 bilhão? Eu agora talvez eu vou... 1 bi. É 40%. Ela está 1 bilhão e 1 trilhão. Aí eu vou errar agora esse número, porque eu estou confundindo o percentual de 40% com 400 milhões, 1 bilhão. Ela corresponde a 40% de tudo que o Brasil arrecada para o governo federal. Então você paga, eu vou trabalhar com um número então de 450 bilhões por ano. Aí você repassa 60 bi em 4 parcelas para os estados para ele sair da pandemia e fazer a roda girar. Mas você paga exatamente os 400 bilhões, 450 para o sistema financeiro, para o sistema de exploração. Sem isso, esqueça. Não tem saída de crise. Ah, mas eu vou lá e vou torrar as reservas cambiais. Né? Tinham 300 bilhões. Já devia ter torrado. Já devia ter torrado. Com obras de infraestrutura, para conseguir dar segurança para os trabalhadores, para fazer obra de saneamento pública. Obra de saneamento pública. Esse governo não tem essa capacidade. Então, quanto mais deixar ele lá, maior será o sacrifício da população. O empobrecimento da população. Quantidade de gente com fome vai aumentar. Quantidade de trabalhadores na rua vai aumentar. Violência vai aumentar. Vai ter saque? Vai ter saque mais na frente. Vai ter saque mais na frente. Qual é o momento? Não sei. Se continuar essa política, vai ter. Vai ter. Hoje o que está funcionando é mercado. Supermercado, açougue bem pouco. Eu queria voltar a um ponto que eu acho que depois eu vou ver se... Isso do Fora Bolsonaro. Então, o Fora Bolsonaro ele tem que ser associado com ação política. E não vejo isso acontecer com a bancada. Eles estão olhando 22. Eles entram para discutir com o Bolsonaro 2022. O Bolsonaro tem a mídia tem a petulância de fazer desde o ano passado. E nós entramos nisso para verificar como é que está o nosso Ibope. Se bobear, ainda tem partido de esquerda pagando pesquisa eleitoral para 2022. Pode ser que nós nem estejamos aqui. Então perderam a noção, sabe, da realidade. Quando o Tite falou que nós conversávamos com o Santin em 93, 94, nós tínhamos lá o Santin, Furlaneto, Milton Mendes e Lucy. Lucy, antes de 2004. Depois de 2004 veio outra leva. Os movimentos sindicais
Chegavam na Assembleia, entravam todos nos gabinetes. Não tem essa coisa de deputado. O deputado reunia, sentava, discutia, estabelecia qual era a tática que ia adotar em plenário, se queria emenda, se não queria emenda. Não existia contradição. Claro, tinha total autonomia de decidir e depois. E hoje, as bancadas, de uma forma geral, da esquerda e do PT, elas são autônomas. Não é a bancada inteira, não. É deputado por deputado, são autônomos. São autônomos no movimento de luta, são autônomos nos movimentos sociais, são autônomos em relação a fora Bolsonaro, fora Moisés, são autônomos para falar no governo Moisés que está arrombando com a população, está quartelado, é um bombeiro aquartelado no palácio do governo, não sei ainda se tem a família. Traiu os praças, traiu os trabalhadores da saúde, traiu o povo porque disse que ia fazer uma política diferente. Aí vocês souberam agora, hoje saiu, além dos 33 milhões que foi para a compra dos 200 ventiladores mecânicos, ou respiradores mecânicos, vamos tratar como o nome correto, que é ventiladores mecânicos. O ex-secretário da Casa Civil, que foi o cara que trouxe a empresa, confessou hoje que pagaram mais 4 milhões de reais para comprar meia dúzia de ventiladores aqui na região do Araranguá. Pago no dia 17 de março. O governador não sabia. Era amigo dele. Era o cara que acompanhou toda a campanha dele, foi o secretário da Casa. O secretário da Casa Civil, ele que indica, ele que nomeia todos os cargos em comissão. Para passar qualquer cargo em comissão, passa por ele. Passa por ele e pelo governador. O cara tem muito serviço. Ele não tem tempo para ir daqui até a Baixada Fluminense para encontrar uma empresa. Eu quero voltar a uma situação. Então, na época lá, daquela época, tinha um partido, não é mais raiz, é mais autêntico. Não é mais radical. Ele era mais colado com a base social. Ele podia ser radical tanto quanto fosse a sua base social. E nós, e a esquerda, de uma forma geral, perderam isso. Porque os métodos de campanha mudaram muito. Houve adaptação. E agora estamos percebendo que até não vão ter mais nem o dinheiro dos empresários e muito menos, amanhã depois vai acabar essa do fundo partidário. Aí como é que faz? Volta lá, vai lá conversar com o Santinho. O Furlanete faleceu. Vai conversar com aqueles que fizeram toda uma história e que também, eu acho que eles foram também, sabe, o processo, a máquina parlamentar é uma coisa de doido, ela mói todo mundo, entendeu? A começar que ele te impõe que você tem que ter gravata, né? A começar que você tem que ter uma assessoria para receber lá na frente. Claro, tem que ter educação, tem que alguém receber. Né? Então, o fora Bolsonaro, ele precisa ser para valer. E ele tem que ser acompanhado. Fora Bolsonaro e sua política. Eu não quero. Para que tirar o Bolsonaro e colocar o Maia? Porque aí a questão... por isso que eu digo que... por isso que eu não... A minha visão em relação ao golpe, ele passa a ser o medo. Olha, cuidado, hein? Nós não podemos fazer muito porque vai ter um golpe. Os militares vão vir aí. O que vão fazer? Tortura para a gente contar o quê? O que nós temos que contar para ser torturado? O que o movimento sindical tem de mais para ser torturado? O quê? Nós vamos criar uma... Entendeu? Não existe, nem socialismo não existe na Venezuela. Tem lá um nacionalista, né? Mas não é um governo socialista. É um governo voltado para a distribuição das riquezas.
né? Mas mesmo assim sofre todo um embargo e sabe como é difícil. E se fosse socialista mesmo, acho que o Putin não viria dar o apoio para eles, tá? Que merecem, mas vem porque tem um interesse no petróleo. Se não tivesse petróleo, bal, entendeu? Agora, nesse sentido da falta, agora vamos ver o petróleo que tem a ver com a produção dos equipamentos. Vejam, um governo desse que está aí não interessa fazer uma conversão de empresa, de uma indústria, de uma grande indústria, para a produção, por exemplo, de máscaras, certo? Vocês acham normal, é natural, numa situação que o mundo está no precipício, e que nós estamos na única que é a situação histórica no mundo, vamos lá, na história da humanidade, com essa complexidade de ocupações que nós temos no território, evidentemente, né? Mas vamos dizer, depois do descobrimento do Brasil, depois da existência das Américas, né? Essa é o primeiro fato histórico, que não é uma guerra, mas pode leva o sistema capitalista para a catástrofe. Vocês acham normal contrabando e desvio de respiradores? Vocês acham normal a interceptação por parte dos Estados Unidos de ventiladores? Vocês acham normal que, mesmo nessa situação, uma empresa detenha o monopólio no Brasil para comprar, da onde, importar? Isso é aceitável. Esse é um problema do Bolsonaro. Entendeu? Ele não pode mesmo acreditar, porque se ele acredita na pandemia, ele tem que se voltar para, sabe, para fazer acontecer. Então, contrabando de equipamentos, roubo de equipamentos voltado, de remédio, de tudo, né? Remédio a gente fala assim porque ainda está muito coisa, mas principalmente os equipamentos, máscara, proteção individual, proteção de segurança individual, né? Tudo isso, ele segue um caminho da corrupção. Ah, mas antes era 60 mil, mas agora, como tem muita procura, é 200 mil cada equipamento. Claro, porque interessa o sistema. Então, o Moisés aqui roubaram? Aqui roubaram porque foram buscar uma empresa que não fornecia. Ah, a situação, o cara vai comprar direto na China? Difícil. Vai ter que fazer uma triangulação para esconder que está trazendo, porque se souberem, pode ser interceptado e roubado. Isso é uma sociedade digna. Isso é um país que pode se orgulhar. Vai aqui em Joinville, a cidade dos plásticos. Você converteria rapidamente em empresas para a produção de máscaras, para a produção de luvas, para distribuir em quantidade. Um país dessa magnitude, com a arrecadação que tem, com o petróleo que tem, a produção de grãos que tem, não conseguir entregar os equipamentos de primeira necessidade e de segurança para o trabalhador da saúde que está salvando a vida. Só por isso o Bolsonaro tinha que cair, pessoal. Só por isso. Ele não é mais à direita do que o governador do Rio de Janeiro. O Bolsonaro não é mais à direita do que o Dória. Ele é mais desequilibrado, né? Ele tem um transtorno de conduta. Ele tem um desvio de conduta. Mas é a marca da família. Entendeu? Então, é uma situação de loucos. Se você conseguir hoje, uma empresa em Jaraguá,
Porque também não é tão fácil também essas questões aí de fazer a produção desses ventiladores, também não é uma coisa tão simples assim não, pessoal. Ele fala, não é tão simples não. Porque se ele não tiver, sabe, bem equilibrado, sabe, ele mata imediatamente a pessoa que está lá. Então não é um ventiladorzinho, uma coisinha simples, ele é material complexo, alta tecnologia. Entendeu? Mas se tem uma empresa aqui no Jaraguá, o que nós temos que fazer? Quantas empresas que estão fechadas, que têm o seu parque em condições de reconverter para a geração desses equipamentos, de torneiros mecânicos, né, de engenheiros eletricistas, né, nas nossas universidades para fazer produção de centenas, de milhares. Agora, se fosse arma, se estivéssemos em guerra, aí eles em um mês conseguiam produzir e colocar em funcionamento um tanque, 2 tanques, 100 tanques. Realmente. Então, eu Batista, acho que já estamos a 1h30, 1h30. Nós estamos numa sociedade, nós somos uma sociedade que é mais fácil matar e destruir do que salvar as pessoas. Nós somos uma sociedade que somos mais fácil de destruir um país do que reconstruí-lo. Olha a situação no Iraque. Destruíram em 2 semanas. Não reconstruíram em 18 anos. O que é isso? Exploração, lucro, atraso civilizatório. Atraso civilizatório. Nós hoje, tem pirata no mar para saquear. E eles não saqueiam lá no mar. Mas eles vão lá e vão atravessar e vão pegar a empresa que vendeu e ela vai revender aquele produto no mercado e vai dizer, olha, o teu dinheiro não recebi, vou devolver o teu dinheiro inteiro porque eu consegui pegar o dobro. É isso que está acontecendo no mundo. Esse mundo é sério. Como é que querem resolver a pandemia se não tiver os equipamentos? Então, quanto mais tivesse uma situação de proteção da saúde no mundo, né, maior a possibilidade. Mas eles disputam, inclusive, na hora da morte. Eles disputam para vender o caixão. Eles disputam para colocar uma máquina para abrir a cova, para enterrar e para vender a rosa. Entendeu? Mas eles não se unem quando é para colocar em funcionamento um hospital. Olha, São Paulo, 1 mês, 2 meses para colocar um hospital de campanha em funcionamento, gastando 1 bilhão. Santa Catarina também. Isso não é só incompetência, pessoal. Não é só incompetência. Faz parte de um sistema, sabe? E de uma engrenagem que ela foi montada justamente para levar a uma situação de caos. Se eu fosse o dono de uma empresa, que eu diria, olha, a minha empresa está fechada, vamos aqui fazer as máscaras. Me dá aqui os equipamentos, eu vou converter, me dá um investimento, em 1 semana eu compro os equipamentos, vamos produzir, vamos tocar aqui. Sabe, mas o sistema não funciona assim, o sistema não funciona com bondade. Entendeu? Eles não dão esmola. Entendeu? A eles não interessa isso. Então, vão pagar por um preço caro. Né? Quanto mais nós não tratarmos, maior a dificuldade. Nós podemos levar isso 1 ano. A possibilidade de chegar a uma situação que todos estariam infectados e criar anticorpos, ela não é Sabe quantos infectados tem na China? Lance aí. Quantos infectados tem na China? Nos Estados Unidos? É percentual de 6%, 0,5%, 3%. E já morreram 80 mil? A possibilidade dos Estados Unidos chegar a uma situação em que o próprio sistema do organismo absorvesse é 800 mil mortos. Talvez seria tudo aquilo que eles já perderam de combatentes em todas as guerras. Na idade contemporânea, da era contemporânea.
Inclusive perderam mais do que a guerra do Vietnã, né? Morreu mais até agora do que morreu na guerra do Vietnã, 80, que durou anos, 80, né? Então, todas essas teses, e, sabe, que ela gente, sabe, nós não somos gado. Se fosse gado, se fosse galinha, se fosse porco. Olha, nem os porcos, se deixa eles sofrendo, eles matam antes. Vocês lembram, vocês não são da minha idade, né? Agora aconteceu também, de 2000 para cá, toda essa situação, né? Mas antigamente havia os porcos, Lages era, sabe, tem aqueles porcos mesmo sabe, de raça, que vinha da terra mesmo. Todos foram mortos, foram dizimados, por obrigação, Javali, porque eles estavam completamente contaminados. Entendeu? Então, essa situação de contaminação, ela não é nova. A transferência de um vírus, de um animal, de caça, de um pássaro, ela é normal. Todos os vírus vieram disso, dessa relação entre o homem e o animal. Entendeu? Todos. E será assim. Né? Então, ou seja, nós adquirimos uma capacidade de civilização que na ponta do dedo eu falo com o presidente dos Estados Unidos. Né? Mas eu não consigo acertar com ele para que ele para impedir que ele tire aquilo que será para nós a vida, que é ter que tire de nós, que roube de nós, que pegue antes, que negocie antes. Quando eu falo que é um mercado paralelo, é o mercado de dinheiro. Entendeu? Então o cara não vai lá assaltar o navio, ele vai comprar de quem está transacionando. É mais ou menos os caras, o senhor da guerra, né? Acho das armas, ou os senhores das armas, né? Que contava que ele negociava tanto para o lado A quanto para o lado B, ele vendia para os dois. Os Estados Unidos fez isso com Hitler e com a Europa. Ele forneceu arma para os dois lados por um belo tempo. Por um bom tempo, ele faturou dinheiro vendendo armas para os dois lados. E virou uma potência a partir das guerras. A partir do quê? Do sacrifício e da fome da Europa toda. Porque só ele tinha a capacidade de produzir e fornecer os alimentos que aquela população precisava. E aí tomou conta, e aí é o que é a partir da desgraça. E nós devemos ser o que somos melhores, sabe? A partir da desgraça que nós estamos falando, mas não com essa ânsia que está sendo criada do lucro. Entendeu? Não sai o Estado. Estava vendo aqui um companheiro que é eu acredito, né? Tá vendo? Os Estados Unidos, a questão do remédio da malária, né? Que não é nova, foi coisa. Bem, o Trump também disse a mesma coisa que o Bolsonaro. 80 mil mortos. Eleição ganha, vai perder a eleição. Eleição ganha, vai perder a eleição, porque as pessoas não são bobas, entendeu? Não são bobas. Então, a situação que nós temos no isso, ou seja, o maior exemplo, né, de que nós estamos retrocedendo no que toca, né, a nível de civilização, entendeu? A nível de civilização, são as guerras. Mas sempre teve, né? Mas essa agora, de uma pandemia, em que há uma disputa paralela no mercado negro, superfaturamento, né? Inclusive para o empresário nosso. Não há corrupção sem empresário corrupto. Não há corrupção sem a possibilidade de existir um político corrupto e um empresário corrupto. Um corruptor. O corrupto e o corruptor. Não. O corruptor, ele não tem nome. É empresário. Nenhum cidadão chega lá para varrer na frente da prefeitura e diz, olha, prefeito, dá para o senhor pagar um salário que eu dou a metade para o senhor? Prefeito, o senhor quer que eu faça essa rua que eu dou 50 reais, prefeito? Eu dou 10 reais? Não.
Então, ou seja, nós temos um sistema construído também em cima de uma concepção, sabe, de destruição da empresa ao lado, que é o monopólio, da concentração de renda, e a corrupção, ela é a essência do sistema. E a prova disso é a pandemia. Aquilo que deveria ser uma coisa para salvar e para se produzir em larga escala, ela é retraída para que a procura faça com que o preço saia de 30 mil, 60 mil, para 180, 200 mil, um aparelho. Superfaturamento, né? E quando ele não vem vazio, e quando ele não vem com problema. Entendeu? Porque você vai saber quando você abrir. Então, Batiste, estamos aí 1h40, Batiste. Tá muito bom o assunto, mas assim, a gente já extrapolou nosso horário também, né? Eu não falei do Moisés. Ainda falta o governo do Moisés, era isso que eu ia dizer. Mas assim, ó, nós vamos te chamar aqui a hora de novo, só para nós analisar essa questão do governo do Estado, porque esse daí, essa questão do governo do Estado dá até um filho, né? Dá até um parto isso aí. O Moisés, os policiais não querem mais ele. O bombeiro não quer mais ele. O pessoal que era de Bolsonaro não quer mais ele. O professor não quer mais ele. O servidor não quer mais ele. Dizem as más línguas, eu não posso comprovar, que até a família está meio balançada se vai ficar. Mas só vai ter a solução com teste de DNA. E quem disse isso foi o amigo dele. Gente que estava na campanha dele. Não sou a favor desse tipo de coisa, mas, de qualquer forma, né, é um governo muito ruim. É um governo que demais. É por isso que eu digo que é um parto falar desse governador. Massacrou o servidor, né? Teve uma arrecadação aí, a arrecadação ano passado, vamos colocar assim, se for 28 bilhões, a arrecadação cresceu 3 bilhões, entendeu? É muito dinheiro para Santa Catarina. É muito dinheiro, entendeu? A gente vai ver o que ele fez. O que fez em Lages aí? A maternidade está lá parada, que já é do governo passado, entendeu? Não há as nossas rodovias está tudo parada, entendeu? O professor que foi lá e disse, olha, o professor... Nada, nem o piso, querida, quis dar um aumento de 3%. Os policiais militares, ele quis dar um reajuste para os policiais militares, que é uma incorporação de 16%, e mais 3% parcelado até 2022. Aí ele vai e paga 1,5 bilhão de dívida do Colombo, que ele derrotou para o Senado e derrotou no governo. E ele não faz auditoria para saber de onde é que vem essa dívida. Se você chegar na prefeitura, o teu adversário derrota, ele vereador também derrota, ele derrota o teu prefeito, tem uma dívida de 1 milhão, eu deixo de dar reajuste para o servidor e para o militar e vou pagar a tua dívida, por quê? Como é que fizesse essa dívida? Auditoria. Auditoria independente. Realmente é um assunto que vai dar outro programa, Batista. Hoje a gente já extrapolou aí o horário, né? As nossas lives é de 1h15, hoje já estamos aí 1h45, e assim, ó, e eu sinto em cortar, né, o Batista, porque tá muito bom o assunto, e já para aproveitar, e o Dan colocou a merchan, na próxima quinta-feira, gente, nós vamos fazer um bate-papo muito bom aqui, Batista. A gente vai estar conversando com a Rochelle, eu não sei como falar o sobrenome dela, depois a gente vai falar aí. A Rochelle, nós vamos estar falando sobre o aumento do machismo, o aumento do machismo e essa questão da violência doméstica, que aumentou muito nessa questão da pandemia, né? As famílias estão em casa, então aumentou muito. E a gente vai estar falando aqui, inclusive aqui na nossa cidade, aqui, Batista, não sei se está acompanhando aí, mas tem até um vereador aí que fez uma declaração meio machista para uma outra vereadora aqui, e a gente vai discorrer isso na próxima quinta-feira.
aqui no canal da Esquina, com a Rochelle, né, falando sobre esse assunto. Então eu vou passar aí pro Tite dar o tchau, e logo após o Dan dar o tchau, e aí a gente já passa para você fazer as considerações finais. Pode ser, Batista? Pode. Só o seguinte, eu estava vendo lá um companheiro que eu acredito no SUS, tá em amarelo, então tamo junto. Falou? Um abraço para ele. É o Daniel. Legal, Daniel. Um abraço, Daniel. Obrigado pela presença aí. Não, dizer que muito legal, né? Perdemos a hora aqui, porque foi um bate-papo muito bom, né? O camarada Batiste aí, a Marileia aqui também, nossa camarada. Batiste está feliz com mais de uma hora para discorrer à vontade. Eu vou lançar um desafio aqui para a gente do Na Esquina. A gente pegar, mas tem que ser um sábado ou um domingo. Começar, tipo, meio-dia. Fazer uma live com o Batiste e com o Santin. E ver até onde a gente vai. Vai ser muito legal. Deus o livre, nós vamos ficar aqui até meia-noite. Começou meio-dia, vai até meia-noite. E eles não vão parar de falar. Vai ser das 12 às 12. Vai dar a volta no relógio. Mas é que realmente o camarada Batiste é um orgulho, é um privilégio ter conhecê-lo. Eu sempre falo isso, né? Porque eu sou mais novo aqui, e essa galera, todos vocês, né? Mas em especial falar do nosso convidado, essa galera aqui fez a estrada para a gente estar hoje passando, né? Todos os militantes, eu falo isso, né? Dos grupos, do movimento estudantil, da Juventude de Revolução, é importante o que a gente está fazendo agora, no futuro, mas olhar para companheiros como Batiste, né? Que tem aquela foto dele com o Santin de 93, né? 2 companheiros, né? Então, para a gente planejar o nosso futuro, a gente tem que cuidar. E não estou falando aqui que o Batiste é passado, não é isso. O Batiste é presente, porque ele continua na luta. É o atual presidente do Sintesp. Mas ter esse ponto de referência, né? Eu agradeço demais o tempo que o Batiste se disponibilizou com a gente. Reforço o convite, né, para a live de quinta-feira com a companheira Rochelle. Né, vai ser só a Rochelle que vai participar, não vai participar nem o Julius, nem o Cris, nem o Drew e nem a Tônia. Isso aí é piadinha para quem assiste Todo Mundo nem o Cris. Então, tá aí o convite. Agradeço demais o Batiste por essa aula, verdadeira aula. Valeu, obrigado, Tite. Ali a companheira. Desliga o teu microfone, Tite, para nós, por favor. Aí tá ali a Leni, né? A Leni lá de Criciúma, era lagiana, correu do frio, foi lá para Criciúma. O Batiste pode continuar aí, Batiste. Era só o Tite para desligar o microfone dele, tava dando eco. A Leni lá de Criciúma, era lagiana, correu do fio, foi para lá, né? Já faz tempo aí, trabalhou comigo aqui no Sintesp, em Lais. A Leni tá dizendo assim, ó, da próxima coloca uma mulher. Aí a gente pega, a Leni não tá acompanhando nosso programa, porque até hoje nossos programas, a maioria dos programas foram todas presenças femininas que nós trouxemos aqui para fazer o bate-papo. E na próxima quinta-feira, mais uma feminina. Dan, tua palavra aí pra gente. Chegamos a ter 4 lives consecutivas com mulheres. Isso. Dan, a tua palavra final aí, companheiro, para nós se despedir. Quase 2 horas de live, Dan. O recorde, né? Mas tá muito bom a conversa aqui. Tá muito bom. A gente vai. O Tite sugeriu de fazer uma conversa dessa com o Santin e com o Batiste. Minha sugestão é que a gente faça isso depois de toda a pandemia. Nem vamos ver quanto tempo leva isso aí, mas depois da pandemia que a gente faça isso, aí fazendo no formato que a gente tinha pensado, sentado numa mesa, comendo uns petiscos, tomando uma cervejinha, e aí deixa rolar. Aí pode começar mesmo meio-dia e até a noite, que não tem problema nenhum, que nós estamos felizes aí. Mas, enquanto tiver cerveja. Mas agradecer mais uma vez, então, ao Batiste pela presença, agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente até agora aí. Dizer que eu concordo, olha, Batiste para mim é a minha voz aí, viu? Porque concordo com ele 100% do que ele tem dito aí. E eu acho que a gente precisa mesmo fazer esse debate, fazer a autocrítica,
Eu acho que isso é importantíssimo. Fazer autocrítica faz parte do processo de melhorar a nossa luta, a nossa estratégia, o nosso método. E eu acho que é importantíssimo que a gente tenha esse tipo de debate mais vezes, sabe? As 2 horas foram muito bem aproveitadas mesmo. A gente conversou sobre tanta coisa, a gente falou sobre tanta coisa importante, que eu acho que a gente consegue. É difícil sintetizar tudo que a gente conversou, mas é para ver de novo. Eu acho que eu estava pensando até assim, foram 2 horas e eu vou ver de novo, escutar de novo essa live. Tem tanta informação boa, tem tanta coisa boa que veio, que o Batista nos trouxe aqui, que eu acho que foi realmente, como o pessoal falou, foi uma aula. Eu acho que é importante esse tipo de debate. E eu acho que reforçar a discussão com relação ao fora Bolsonaro com ação política, isso é importantíssimo. Não é só fora Bolsonaro e caiu e agora vamos festejar, como foi o fora Collor. Fora Collor foi lá, eu me lembro, eu estava lá, cara pintado na rua, acabou, caiu o cara e aí? Continua mesmo o diabo que estava, levou a gente até o Fernando Henrique Cardoso e foi o diabo que foi. Graças a Deus a gente conseguiu reverter de alguma forma, mas não revertemos totalmente do jeito que tinha que ser. Tanto é que caiu tão fácil, né, todo o processo. Mas, enfim, eu acho que é isso. Agradecer mais uma vez e vamos lá, quinta-feira a gente está aí de novo. Um abraço, Batista. Muito obrigado de novo aí pela tua presença. Batista, as tuas considerações finais para a gente encerrar essa live aí, né? Então, assim, parabenizar essa iniciativa de vocês e estar mantendo né, esse quadro, essa comunicação bate-papo na esquina, né? Ao Tite, né, ao Dan e ao Josias, né? O Josias tem se postado aí como se fosse um ator, não, como é que é? O cara da Globo, né? O apresentador lá não, da Globo não, amigo. Não, mas tá muito bom. Muito bom, assim, o esforço que vocês estão fazendo, trazendo pessoas também, né, com vários tipos de assunto, diversificado. Realmente, 2 horas é demais. Eu acho que eu me excedi. Eu peço desculpa, mas eu não havia feito assim só trabalhei em cima do tema, né? E não muito preocupado em ficar fechado num esquema, né? Mas eu gostei muito, me coloco à disposição. Aí na próxima vez, de repente, faz um tema menor, né? Não tanta coisa que for toda a conjuntura, só na parte que vocês quiserem também. Eu posso começar também um programa, a gente podia começar lá da época deixa eu ver, a época dos romanos, né? E a gente vinha até aqui a contemporaneidade, né? Depois do dilúvio, a instituição do governo depois do dilúvio. Eu acho legal, assim, trazer algum historiador também, seria bem legal, sabe? Falando das pandemias que ocorreram no mundo. Pandemias não, dessas... O Dan é historiador. É legal. O nosso companheiro Daniel é historiador. Oh, parabéns. Legal. Porque assim, é um assunto que toca a juventude, que está começando, elas querendo descobrir, querer dar um caminho para elas, né? Para elas mais ou menos estar centradas, assim, ter uma linha a percorrer, né? Eu acho assim engraçado, o tempo passou muito rápido aqui, também na minha vida no movimento sindical. Agora, o mais importante é que a ampla maioria das pessoas que eu conheço há 20, 25 anos atrás ainda estão nativas, estão batalhando, estão lutando, né? E como as pessoas mudam também de concepção, de visão, e vão se aperfeiçoando, né? E a gente, não é que a gente sempre sabe, não se trata de saber tudo, né? O problema é qual a linha defender, né? A gente tem que ter linha para defesa, a gente tem que ter uma linha, um ponto de equilíbrio e de ação. E o Santinho tem nisso, né? O Santinho tem uma coisa muito importante, que quando ele vê que a galera tá meio querendo sair, ele diz, aplauso para mim, aplauso para mim. Aí ele acorda todo mundo e pega junto, né? Mas é um companheiro muito valoroso. Terça-feira passada a gente tentou fazer uma live com o Santinho, Batista, inclusive, só que lá no local onde ele tá, lá é ruim de internet, acabou caindo e a gente não conseguiu terminar a live com ele. Mas vai voltar e fazer uma live logo com ele.
Legal, legal. Um abração, então. Obrigado por terem me convidado. Fico sempre à disposição. Tá bom? Abraço. Tito, Beleza. Dan, Josias e todos que estão nos acompanhando. Um grande abraço. Obrigado. Vocês, tá Obrigado. Só segura um pouquinho aí, tá bom, Batiste? Aí a gente vai fazer encerramento aqui e a gente já volta a conversar. Então, pessoal do canal Na Esquina, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por cada um que deixou sua mensagem aqui. E não se esqueçam, quinta-feira tem programa Na Esquina especial, fazendo um debate sobre essa onda através dessa pandemia que tem crescido, a onda de violência contra as mulheres, violência, o machismo tem crescido. Nós vamos estar fazendo um debate aqui na próxima quinta-feira, beleza? Nós aguardamos vocês. E não esqueça, se for sair, usem máscara, muito álcool em gel e se cuidem. A vida é uma só e a gente precisa cuidar dela. Um abraço, gente. Um abraço. E manda o Bolsonaro para aquele lugar. E fora Bolsonaro. Fora e